Vamos lá então, meus irmãos. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar? Nós queremos, Senhor Deus, render graças por esta noite, agradecidos pela oportunidade de abrir a sua palavra, de meditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por favor, ó Deus, que sejamos diferentes, que estejamos abertos a aplicar as tuas verdades, a fim de que o teu nome seja engrandecido, que tua palavra possa chegar até os confins da terra e que possamos ser os instrumentos do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Seguindo então a linha que nós temos falado neste mês de missões, que se encerra neste próximo domingo, nós já falamos sobre algumas questões relacionadas a missões. Nós falamos sobre missões em dor, missões na reconciliação, sobre o fato de não ter o que dizer ou motivos para não se calar, porque muitas vezes a vergonha nos impede de falar de Jesus. E hoje nós vamos falar, no encerramento, pelo menos da minha parte de missões, missões em redes sociais, evangelizando no mundo digital. É importante nós entendermos que todos nós, de alguma forma, estamos conectados a redes sociais. Se você tem um celular, se você tem o WhatsApp, se você tem YouTube, qualquer uma dessas coisas fazem parte de redes sociais, e não somente Instagram, e também Facebook e tudo mais. Porém, um dado aqui de 2025 diz que no Brasil, e não é um dado mundial, é um dado nacional, 144 milhões de brasileiros estão nas redes sociais, e aí nas mais diversas: WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube e por aí vai. Nós sabemos que as redes sociais é onde nós rimos, discutimos, desabafamos e muitas vezes buscamos sentido para certas questões. Quem talvez nunca olhou na internet como fazer alguma coisa, como fazer um bolo, como consertar certa situação. Então as redes sociais, elas são sim, para quem sabe utilizar, boas ferramentas para o nosso dia a dia. Porém, é importante nós entendermos que também as redes sociais, elas podem e devem ser um campo missionário. Uma pergunta, e aí entra no campo da discussão, né? Não que vamos discutir hoje. Mas se Jesus estivesse presencialmente aqui em nosso meio, Jesus ignoraria as redes sociais? Será que Jesus teria um perfil nas redes sociais? Porque você pode falar, Jesus vai ficar perdendo tempo postando foto, né, e tudo mais. Olha, é uma coisa que a gente vai conversar. Uma das questões importantes é que enquanto Jesus ele esteve presencialmente, ele ia, na verdade, nas praças, aos mercados, às casas, ele ia onde as pessoas estavam. É isso que os evangelhos deixam claro para nós. Então, a grande questão é a seguinte: se nas nossas redes sociais, se na tela do nosso celular, se nós temos acesso a milhares de pessoas, a milhões de pessoas, o que será que exatamente nós estamos fazendo com as redes sociais que nós temos? E aí, meus irmãos, é o que nós queremos conversar com todos vocês. Nós podemos dizer que a rede social hoje também é um púlpito virtual, onde nós podemos pregar a palavra de Deus. E dentro dessa perspectiva é importante nós entendermos que através de um simples story, Deus pode usar a fim de que pessoas possam ser tocadas pelo Evangelho. Então,
algumas lições importantes que eu quero compartilhar com vocês para a nossa reflexão. A palavra de Deus vai nos dizer em Marcos 16,15. Pode abrir sua Bíblia lá, Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma mensagem clara, simples e objetiva. A função do cristão é ir em todos os lugares, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, note o seguinte, eu quero repetir novamente. Esse é um dado que foi colocado aí como minha fonte, a revista Exame. 144 milhões de brasileiros nas redes sociais. Segundo o SBT Brasil, ali em dezembro de 2024, ele citou um estudo que diz que os brasileiros ficam, em média, 9 horas por dia nas redes sociais. Você pode dizer assim, nossa, mas para que tudo isso? É uma média, tá? Não quer dizer que nós todos ficamos aí. Mas se a gente pega os celulares de cada um de nós, eu garanto para vocês que os aplicativos que geralmente vão ter mais tempo são as redes sociais. De alguma forma, a maneira de se comunicar faz com que nós acabamos investindo mais tempo, mas também perdendo mais tempo nessas questões. Então, é importante nós entendermos que também as nossas redes sociais são campos missionários. Existem pessoas que, igual tem aí uma CPI, né, falando da questão contemporânea, de influenciadores, vamos colocar aqui, né, entre aspas, influenciadores digitais, que usam as suas redes para propagarem meios aonde pessoas perdem os seus dinheiros, seu dinheiro, né? Até onde eu entendo, são meios lícitos. O Brasil permite esse tipo de coisa. E, infelizmente, hoje em dia, esse negócio de tigrinho, esse negócio de bet, né? Casas de apostas e tudo mais, isso daí é a droga do momento, aonde pessoas, elas precisam apostar tudo aquilo que tem, e as redes sociais estão repletas de pessoas que já perderam não só os seus salários, como perderam a sua casa, carros. Inclusive, recentemente vi uma pessoa que vendeu a casa da família, a família não sabia, mas a pessoa vendeu a casa da família para apostar e ela perdeu tudo. Pessoas que eram responsáveis por dinheiro de faculdade e tudo mais. Então, isso daí é uma praga que hoje em dia se alastra e muitas pessoas não conseguem deixar de viver esse vício de jogos. E eu digo isso a vocês por quê? Porque, infelizmente, as redes sociais, elas também são propagadoras do mal. São propagadoras de coisas ruins. Mas nós precisamos entender que não podemos demonizar algo que também pode ser usado para o bem. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, eu pergunto novamente a vocês, vocês acham que Jesus, ele de alguma forma ignoraria as redes sociais? Porque hoje, para e pensa, eu não estou dizendo para você que Jesus teria lá uma foto em cada rede social, que ele postaria a foto do prato, que ele postaria a foto de viagem, não é isso que eu estou dizendo. Mas presta atenção, no nosso dia a dia, muitas vezes nós temos contato com 20, 50 pessoas, talvez, se você pega um ônibus lotado. Nas redes sociais, aquilo que você posta, por vezes, se você tem 100 contatos, são 100 pessoas que podem ver as suas redes sociais. Se você tem 1000 contatos, são 1000 pessoas que podem ver as suas redes sociais. Nós estamos, nesse momento, alcançando pessoas através da rede social. Nós postamos os vídeos das pregações e eu sei que essas mensagens têm alcançado pessoas em vários lugares, não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul e do Brasil todo. Por vezes nós recebemos mensagens de pessoas que de alguma forma foram alcançadas ou tocadas através da palavra de Deus
E Deus tem usado as redes sociais. É por isso que quando chegou a pandemia, as redes sociais não eram um bicho de 7 cabeças para nós, porque nós já transmitíamos as mensagens, não com a qualidade que nós fazemos hoje, mas de alguma forma nós entendíamos que era um campo onde nós também precisaríamos investir. Então, meus irmãos, Jesus ele deixa claro que o nosso dever é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Agora, a questão é a seguinte: quantas horas que nós passamos nas redes sociais por dia? Quantas horas, meus irmãos, ou quantos minutos, ou quantas horas desses momentos que nós passamos nas redes sociais, nós procuramos coisas para o nosso bem? Ou até mesmo para glorificar a Jesus? Porque se nós temos redes sociais, também elas são o espelho que vai refletir aquilo que Jesus significa nas nossas vidas. E eu já disse para algumas pessoas que infelizmente tem algumas pessoas que não entendem o poder das suas redes sociais, que colocam tudo o que fazem ou deixam de fazer, inclusive até mesmo coisas que não são corretas diante de Deus, e ainda assim tem a alegria de querer postar para os seus contatos. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós vamos aprender é que as redes sociais é um campo cheio de gente. Talvez ali nós temos mais contato com pessoas do que qualquer outro lugar. Mas também é importante nós entendermos que o Evangelho, através das redes sociais, ele pode chegar mais longe. Por quê? Porque a rede social, ela nos leva a lugares que nunca nós vamos pisar. Eu tenho contatos de pessoas nos Estados Unidos, em Portugal, tenho contatos de pessoas na África, nas minhas redes sociais, e eu nunca fui lá. Mas eu consigo me conectar com elas. As mensagens já chegaram a outros lugares no mundo de pessoas que vieram comentar aquilo que nós já fizemos na nossa igreja. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós não podemos demonizar algo que pode ser usado para o bem. Então, se vocês se lembrarem, nós temos aqui o irmão Alisson, né? O irmão Alisson que não está mais conosco hoje, está servindo numa outra igreja, mas no passado ele chegou aqui na nossa igreja através da rede social. Viu um post da igreja e posteriormente trouxe a sua família. Muitas pessoas vieram à igreja através de mensagens que viram, ou de vídeos que viram, de convites que nós fizemos. Então as redes sociais são sim boas ferramentas. O apóstolo Paulo, ele usava cartas como meio de missão. E nós lemos as suas cartas até hoje. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: nós hoje não precisamos mais escrever cartas, mas aquilo que nós escrevemos também pode ser deixado para a posteridade. Coisas que, por exemplo, a irmã Luciana, se você entra no Instagram da irmã Luciana, ela está na presença de Deus, mas lá está o testemunho de fé dela. Até os dias de hoje, 4 anos depois que ela faleceu. Então o testemunho de fé dela está lá. Uma outra irmã, que também ficou famosa, que agora me fugiu o nome, também lutou contra o câncer, faleceu, ela tinha milhares de seguidores, e o testemunho de fé dela pôde fazer com que pessoas pudessem crer em Jesus. Porque, notem, eram pessoas que estavam no limiar das suas vidas. Estavam e entendiam que as suas vidas tinham uma data para terminar. Não uma data exata, mas sabiam que já estavam no final. E ainda assim demonstraram seu testemunho de fé. Então, mais uma vez eu digo a vocês, não se pode demonizar uma ferramenta que pode ser usada para o bem. Então, entenda o seguinte: um post que nós fizemos, evangelístico, ele vai mais longe do que um folheto que nós damos. Eu não estou dizendo que folhetos não são importantes, mas ele alcança mais pessoas do que um simples folheto.
E aqui eu já compartilhei na rede social da igreja folheto evangelístico. Nós temos aí meios de podermos colocar versículos, testemunhos, através das redes sociais, vídeos nós podemos colocar. Eu não digo que nós devemos fazer isso todos os dias, mas seria importante que talvez uma vez por semana, ou talvez uma vez a cada 15 dias, nós pudéssemos usar as ferramentas que nós temos para compartilhar a palavra de Deus. Por vezes, se você entra lá no meu Instagram, a maioria daquilo que eu tenho são versículos. Não são fotos de família. Às vezes eu compartilho uma coisa ou outra, mas a maioria são versículos que Deus fala ao meu coração. Então, um testemunho nosso pode consolar pessoas. E sabe, meus irmãos, por vezes, já coloquei frases de livros que eu li, coloquei ali no story do WhatsApp, do Instagram e tudo mais, e pessoas muitas vezes mandam mensagens no particular, dizendo que Deus falou ao coração delas através daquilo. Então, não estou glorificando a mim, estou usando a rede social para a glória de Deus. Então, a pergunta é: qual foi a última vez que você postou algo que apontasse para Jesus? Eu não acho errado, né, como diz aqui no Rio Grande do Sul, a flauta, né, quando o time ganha, quando o time perde. Eu não acho errado isso. Mas muitas vezes nós temos a facilidade de ficar postando coisas sobre o cotidiano, deixando de lado aquilo que realmente vai impactar a vida das pessoas, que é o Evangelho. Repito, não estou dizendo que as outras coisas são erradas, meus irmãos. Eu acho que tudo é válido, desde que realmente seja importante. Mas à medida que muitas vezes nós temos as redes sociais, nós também precisamos entender que às vezes nós não podemos ter tantos amigos. Mas alguém pode clicar naquele versículo, Deus pode usar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O poder não está em nós, o poder está na palavra. E o Espírito Santo pode usar. Eu já disse que a internet e as redes sociais é um campo cheio de gente, um evangelho que pode chegar mais longe, mas também, em terceiro lugar, um crente, um perfil, um propósito. Colossenses capítulo 3, abre sua Bíblia lá, por favor. Colossenses 3,17. Eu descobri que quando eu bebo água o microfone capta. Então o pessoal na rede social por vezes fica ouvindo, no vídeo fica ouvindo quando eu tomo água, mas ó, desculpa gente, é inevitável, preciso. Colossenses 3,17. Prestem bem atenção. E tudo, vou repetir, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. O que é tudo, Esther? O que é tudo? Hã? Tudo é tudo, né? Então, tudo são todas as coisas, inclusive as nossas redes sociais. Há praticamente um mês atrás, eu falei sobre o silêncio que vem nos culpar. Que às vezes nós deixamos de falar da palavra de Deus para pessoas. É um peso que muitas vezes está no nosso coração, ou pelo menos deve estar no nosso coração, quando nós deixamos de falar de Cristo. Só que também, meus irmãos, às vezes o nosso silêncio nas redes sociais pode pesar. Eu vou dar um testemunho particular. No dia de ontem, a minha irmã colocou lá no grupo da nossa família, meu sobrinho falecido, não sabemos porquê, mas a prefeitura da cidade colocou uma foto dele em destaque nos pontos de ônibus, quando ele estava jogando futebol. Então era uma maneira da cidade mostrar que faziam coisas pelas crianças. Eu não sei se a pessoa das redes sociais sabia que ele não estava mais entre nós, mas aquilo chamou a atenção, e a minha irmã disse que meu cunhado estava bem triste, porque traz lembranças, né? Então, naquele momento, eu mandei uma mensagem em áudio, dizendo que nós estávamos orando por eles,
que dentro da perspectiva de Deus há sempre um propósito em todas as coisas. Então, eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque a gente pode também, em vez de ficar arrumando treta na nossa família, nos grupos de família, nós podemos semear a palavra de Deus. Às vezes a gente fica ali cheio de ira por coisas que pessoas falam ou deixam de falar, sobre política, sobre futebol e tudo mais. Lembrando que às vezes nós precisamos usar da nossa influência para a glória de Deus. Então, às vezes, nós precisamos colocar, através de simples palavras, frases, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, usar as oportunidades nas vidas dos outros para que também nós possamos pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, não compartilhar o Evangelho é como esconder a luz de Cristo que brilha em nós, embaixo da mesa. O Eduardo não vai apagar as luzes aqui, mas se ele apagasse as luzes aqui, nós ficaríamos num escuro completo. Mas se eu pegasse o meu celular e iluminasse a Bíblia, eu conseguiria ler para vocês, mesmo que vocês não tivessem a oportunidade de ver. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que uma luz pode fazer a diferença no ambiente. Então, onde quer que nós estejamos, nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Muitos bancos estão vazios hoje. Então, nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho. Não somos nós que converteremos pessoas, mas somos nós que somos o instrumento do Evangelho. A Tati está lá na emergência do Mãe de Deus, mas ela levou e sempre leva um punhado de folhetos para poder entregar para as pessoas. Então, isso é o que nós procuramos fazer nas oportunidades que nós temos. Eduardo é testemunha. Eu já falei para vocês, quando nós íamos visitar lá o irmão Oséias, nós entregávamos aí um monte de folhetos. E eu tive a oportunidade de falar para ele numa das últimas vezes que nós conversamos, que pelo menos uns 500 folhetos nós entregamos para as pessoas. E nós não sabemos se Deus usou a vida dele. Sabemos que Deus usou o testemunho dele. Até hoje ele usa. Mas talvez Deus tenha usado essa oportunidade para que pessoas possam chegar a Cristo. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Deus nos coloca a responsabilidade de podermos anunciar o Evangelho. Então, sabemos que as redes sociais são um campo de batalha. O inimigo usa esse espaço para espalhar vaidade, comparação e ódio. Nós sabemos, meus irmãos, as redes sociais são sim um antro de perdição para quem não sabe usar. Antigamente, na minha época de guri, para ter acesso à pornografia, tinha que se ir a bancas, a locadoras, você tinha que ser maior de 18 anos. Hoje em dia, qualquer criança que tenha acesso ao celular pode acessar um mundo de iniquidades. E isso o diabo também tem feito para sequestrar o coração dos nossos jovens, das nossas crianças e também dos adultos. Muitos homens têm enfraquecido o seu casamento através de imoralidade nas redes sociais. Meus irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E por que eu digo isso a vocês? Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele deixa claro que nós não devemos fazer as coisas para exaltação própria. Então nós não devemos colocar as fotos ou as coisas nas redes sociais buscando exaltação própria. Nós precisamos buscar a glória de Deus. Como cristãos que nós somos, é importante entender que missões nas redes exigem o coração alinhado com Deus, não com o algoritmo. Por quê? Porque existem alguns influencers cristãos que já se venderam. Sejam para esses jogos de apostas, né, jogos de azar, na verdade, para esses tigrinhos da vida. Muitos acabam se vendendo a questão secular para ter mais pessoas seguindo e para assim ganhar mais dinheiro.
Então, meus irmãos, entenda o seguinte: não precisa ser influencer, não precisa ser famoso, precisa ser fiel. É isso que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, em ação ou ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não interessa aquilo que nós colocamos nas redes sociais. O importante é que as pessoas possam ver Cristo em nós. E entender que as redes sociais são um veneno para nós. Eu vou ser bem honesto com todos vocês. Se nós tivéssemos uma balança onde nós pudéssemos medir o tempo que nós investimos na nossa vida espiritual, com leitura bíblica, com oração, com leitura de livro cristão ou filmes cristãos, com a vida cristã em si. Se nós colocássemos na balança e do outro lado nós colocássemos o tempo que nós gastamos assistindo vídeos que não têm valor, vendo coisas que não têm valor, podem ser importantes para a questão contemporânea, mas para a vida espiritual isso não tem valor nenhum. Perdão, não há problema, como eu disse para vocês, em nós nos informarmos, em nós termos nossas redes sociais. O problema é quando elas tomam mais tempo nas nossas vidas e sufocam o nosso tempo com Deus. Garanto para vocês, sem pestanejar, 9 em cada 10 cristãos, 9 em cada 10 cristãos, não tem uma vida cristã satisfatória. Por quê? Porque por vezes gasta tempo com aquilo que não é importante. E aí existe um mundo de coisas que nós podemos dizer. Então, se nós temos a situação onde temos perdido mais tempo com coisas supérfluas do que investido na nossa vida espiritual, talvez esse seja um dos problemas que impedem que tanto a nossa família quanto a nossa igreja possam crescer espiritualmente. Então, meus queridos, olha, eu sugiro para vocês, postem versículos. Se você já faz, continua. Repito, não precisa ser todo dia. Mas se você tem oportunidade de postar uma imagem, um versículo, um testemunho, puxa vida, faça. Sabe, isso é importante. Compartilhe alguma bênção, seja na igreja. A igreja também é uma rede social, não no computador, mas compartilhe uma bênção para que outras pessoas também possam dar graças a Deus pelas coisas que Deus tem feito na sua vida. Ore por alguém que você viu na rede social. Vocês que são membros da igreja sabem que eu os coloquei num grupo sobre missões. Eu não sei se vai ter gente que vai querer ficar ou vai sair. Mas o grupo de missões é como eu falei no domingo. Se você está lá, assim como eu, a responsabilidade é nossa de ouvir os áudios dos missionários, de ver as fotos e de ler as cartas, para que nós possamos entender o que eles passam, para que nós possamos orar por eles e ver como as nossas contribuições para missões têm sido utilizadas. Só que aí tem o seguinte: as pessoas vão deixar de colocar sobre mim a responsabilidade de chegar aqui e falar sobre os missionários, e cada um vai ter a responsabilidade de saber das vidas dos nossos missionários. Aí, quando você lê uma carta ou ouvir um áudio, você pode parar um tempo ali, ó, Senhor, eu quero orar por esse irmão, por essa situação e tudo mais. Então é a oportunidade que nós temos. A rede social pode ser usada também para o bem. Então, não precisa postar todo dia nem fazer vídeos. Apenas use com propósito. A igreja pode e deve usar para semear o evangelho. Romanos 12, 21 vai dizer o seguinte: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então a quarta lição é um chamado para que nós possamos também levar a palavra de Deus às redes sociais. Mesmo que tenham mentiras, sensualidade, vaidade, as redes muitas vezes são utilizadas para espalhar o ódio, mas nós devemos semear o evangelho, a compaixão de Cristo, o evangelho da verdade, o evangelho da salvação. Então,
é importante destacar isso. Tudo aquilo que nós postarmos, até mesmo foto com as nossas famílias, como eu vi que muitas pessoas fizeram, colocaram aí nas redes sociais as fotos de Dia das Mães, o quadro e tudo mais. Olha que bacana quando a gente pode espalhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, não é verdade? Então, repito, não quer dizer que nós temos que ficar ali todo momento nas redes sociais postando coisas, mas a partir do momento que nós tivermos oportunidade, na sua leitura bíblica, se aquele versículo Deus falou ao seu coração, coloque. Talvez coloque até mesmo alguma coisa embaixo, olha, Deus falou ao meu coração através disso, ou algum livro, alguma imagem que talvez Deus tenha falado ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. Então, missões nas redes não é para quem tem jeito com câmera, é para todo discípulo que entendeu o ID de Jesus. Nós podemos utilizar também essa ferramenta para a glória de Deus, que é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje à noite. Para terminar, nós podemos aqui ter um entendimento. Repito, eu realmente creio que se Jesus estivesse fisicamente em nosso meio, eu não vou dizer que ele teria um perfil nas redes, mas que ele se interessaria por esse campo de 144 milhões de brasileiros que usam as redes sociais todos os dias. Eu não tenho jeito para gravar, pessoal. Sinceramente, eu não tenho jeito para ficar gravando vídeos, mas por vezes eu gosto de compartilhar algum versículo, alguma imagem, alguma coisa para as pessoas que eu tenho nas minhas redes sociais. Então, meus irmãos, se você tem um perfil, você tem um púlpito. Se você tem uma conexão, você tem uma missão. Se você tem fé, você tem tudo aquilo que o mundo precisa. Então, vamos entender o poder que nós temos hoje e usá-lo para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Pedimos mais uma vez, Senhor Deus, a Tua direção, graça e misericórdia, e que Tua palavra nos encoraje também a usar este meio para que as pessoas possam conhecer a Jesus. Que nossas vidas sejam o espelho que glorifique a Deus, que nossa luz possa brilhar também nas nossas redes sociais. Então ajuda-nos, ó Deus, a mediar aquilo que nós temos colocado diante dos nossos olhos e que nós possamos, ó Deus, entender que o controle está em nós, de ver coisas que são lícitas ou não, de nós assimilarmos conteúdos corretos ou não, e que tudo seja para a Tua honra e glória. Agradeço pela oportunidade, através desse mês de missões, de pregar sobre esses assuntos tão importantes para todos nós, e que tenhamos a importância da urgência de pregar a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.